A capa desse vídeo foi feita realmente para mostrar para você a seriedade do assunto pet e do assunto criança aqui no Canadá. Será que realmente o Canadá odeia pet? Será que o Canadá odeia crianças, filhão? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Bora lá, vem comigo. Bom, filhão, e antes de irmos ao vídeo, né, quero deixar a dica do Cambly para você que quer vir morar ou trabalhar aqui no Canadá, ou para você que está procurando uma oportunidade de trabalho melhor aí no Brasil também. Se você não sabe, o Cambly é uma plataforma online para você aprender inglês e eles funcionam 24 horas por dia durante 7 dias da semana. Ou seja, você pode estudar em qualquer hora e de qualquer lugar do mundo. O Cambly também está com a super novidade. Eles acabam de inaugurar as aulas em grupo para pessoas iniciantes. Isso mesmo. Além das aulas individuais, agora você pode fazer aulas em grupo mesmo tendo o inglês básico. As aulas em grupo são feitas com um tutor, você e mais 2 alunos. Você escolhe o seu tutor, a data, o horário, né, que mais te atende e pronto. É só começar a praticar. Vou deixar um trechinho de uma aula que um dos nossos seguidores fez para você ver como que funciona a plataforma. Work. We go to work. We eat lunch. We leave work. Short day. Short day. Short day. All right. Afiel, will you repeat those words back, please? Okay. Work, go to work, eat lunch, leave work. Okay. Yes. Work. Work. Good. Okay. Very good. Okay, and Dimitri? Work, go to work, eat lunch, leave work. Very good. Filhão, agora se liga nessa novidade. Para essa nova modalidade, o Cambly está fazendo um preço muito especial. R$ 8,00 por cada aula de 30 minutos. Isso mesmo, apenas R$ 8,00 por aula, filhão. Tem planos a partir de R$ 68,00 por mês. Mas atenção, essa promoção é válida apenas entre o dia de hoje e o dia 7 de julho. Então, corre lá, clique no link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo ou use esse cupom que está aparecendo aqui abaixo e garanta a sua vaga. Fala, filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil, o canal criado para ensinar os caminhos que te trazem ao Canadá. E se você quer realmente vir morar nesse país, já inscreva-se no canal, porque aqui eu sempre trago conteúdo para te ajudar a chegar aqui através de uma oferta de trabalho ou chegar aqui através dos estudos e trabalhar e morar legalmente no Canadá. Foi esse caminho que eu percorri para chegar aqui aos 44 anos, sem curso superior, com inglês intermediário, com pouca grana e tendo a profissão em demanda. Então, aproveita também e segue a gente lá no Instagram, Canadá Brasil _, segue a Claudinha, minha esposa, Cláudia Amaral, porque é lá que a gente mostra o dia a dia, o tempo em tempo real aqui no Canadá. Bom, filhão, acabei de terminar mais um dia de trabalho e se você não sabe, a gente tem uma empresa de housing aqui no Canadá, né? O que é isso? A gente encontra uma moradia para as pessoas que estão chegando aqui. A Canadá Brasil Connection é uma empresa que foi criada em 2019 aqui em Moncton, né? Então a gente atende a grande Moncton no geral. Então se você está vindo para o Canadá, se você pretende vir morar e estudar, né, aqui em Moncton ou na grande Moncton, e você precisa de encontrar uma moradia, a Canadá Brasil está aqui para te atender. E respondendo diversas pessoas, né, que perguntam, quando a gente faz um post de um apartamento e lá no post está falando, não aceita criança, não aceita pet, ou então tem um ou outro que fala, aceita criança, aceita pet. A pergunta é sempre aquela, filhão, mas como que eu faço? Eu tenho criança, eu tenho pet, será que eu não vou conseguir levar meu pet para o Canadá? Como que eu vou fazer com as minhas crianças? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui, terminei o dia hoje, vinha anotando, né, essas perguntas aí ao longo desses últimos 2 meses, que foram os meses mais intensos de trabalho agora, né, nesse meio do ano, muita gente chegando para o college, bastante pessoas chegando com job offer também aqui em Moncton. Então fui anotando, fazendo aí um apanhado dessas perguntas, resolvi anotar, tá aqui a minha colinha para me passar passo a passo com você. Vou mostrar para você realmente qual é a relação entre imóvel, pet e criança, beleza? Bom, afinal, então vou explicar como que funciona as coisas aqui no Canadá. Não estou tomando lado A e nem lado B. Eu estou mostrando realmente como que é a realidade. E lá no final desse vídeo, é lógico, eu vou dar a minha opinião
do que eu acho dessas situações, ok? Muito se fala em empatia, né? O que é empatia? Se colocar na posição do outro. Só que normalmente as pessoas falam muito em empatia quando diz interesse a elas próprias, né? Quando diz interesse ao outro, normalmente as pessoas acham que aquilo ali não serve para aquela situação que vai interferir diretamente com a situação dela. E o Canadá é um país onde o respeito ao outro, né, é uma coisa levada muito a sério aqui. Tipo, só dando um exemplo, né? Tipo, a gente tem o hábito no Brasil de tocar nas pessoas. Aqui não é assim, né? Porque você está invadindo a privacidade, você não é íntimo da pessoa. Se você já é íntimo, ok, as pessoas vão te abraçar, às vezes vai te dar um beijo, alguma coisa assim. Mas se você não é íntimo, ela não quer se aproximar de você. E isso não significa que ela é rude, não significa que ela seja mal educada. É realmente uma questão cultural, uma coisa diferente aí do Brasil. E em relação a pet e criança, é exatamente a mesma coisa. A primeira coisa que eu quero falar, que serve tanto para pet quanto para criança, é o seguinte: aqui no Canadá tem uma regra muito básica. O imóvel é de quem? Quem que é o proprietário? Quem que construiu? Quem que investiu o dinheiro ali? Então, meu prédio, minhas regras. Minha casa, minhas regras. Ninguém pode interferir numa decisão do proprietário do imóvel em restringir aluguel para criança ou aluguel para pet. Da mesma forma que é assim na sua casa, né, aí no Brasil, ou no seu apartamento, você faz o que você quer até as 22 horas, né, desde que não incomode o vizinho. Assim, na teoria, pelo menos, é assim, né, que deveria funcionar. Aqui no Canadá é a mesma forma. A pessoa, ela pode alugar, ela tem o poder de decidir se ela quer alugar para quem tem criança ou para quem tem pet. Por quê? O imóvel foi dela, foi ela que trabalhou, foi ela que conquistou o dinheiro dela. Então se ela fala assim, olha, eu quero esse prédio aqui só para velhinhos de 90 anos, eu quero esse prédio aqui para pessoas acima de 50 anos, é um direito do proprietário do imóvel e ninguém vai forçar ele fazer ao contrário, tá? Quero até que você faça uma reflexão, né? Porque, por exemplo, provavelmente você já morou ou tem alguém que já morou no apartamento e eu não tenho dúvidas que você já presenciou uma cena dessa, né? Você está no apartamento ali e criança pulando, criança gritando e chorando em cima, ou você está trabalhando de 0 hora e está dormindo e tem muita gente pulando, fazendo bagunça, criança mexendo para lá e para cá. Então, o que acontece aqui no Canadá é isso: direito de privacidade, direito de escolha. Então, por exemplo, se você mora em um prédio que tem só criança, você não pode ficar reclamando porque o vizinho, porque a criança está pisando em cima. Então, para evitar esses problemas, né, para você não ter problema de convívio social, para respeitar o direito do próximo, aqui no Canadá as pessoas fazem isso. Tem prédio que aceita criança, tem prédio que aceita só pet, tem prédio, igual eu falei, né, que aceita pessoas acima de 40 anos, né, para ter uma harmonia. Você também pode ver aí que tem muitos velhinhos, né? As pessoas se aposentaram, já criaram as suas famílias, já criaram seus filhos, já tiveram a sua dor de cabeça. E aqui no Canadá, na cabeça deles é o seguinte: olha, eu já fiz a minha parte, agora eu quero sossego, eu quero descansar. Outra coisa é que mesmo em prédios que aceita crianças, às vezes eles colocam algumas restrições, tá? Tipo, por exemplo, criança só no primeiro andar. Então, às vezes você fala assim, mas esse prédio aí é kid-friendly, mas não aceita mais crianças. Não, é porque todos os apartamentos do primeiro andar já estão ocupados. Então, não tem como mais colocar no segundo, no terceiro ou no quarto andar para realmente evitar problemas com os outros moradores, vizinhos, né, do prédio ali, vizinhos do seu andar. Outra coisa é que na maioria das vezes a aceitação do pet é limitada pelo peso, tá? Você vai encontrar, é lógico, apartamento que aceitam cachorros maiores, né? Graças a Deus, esse ano, nesse intake, teve várias pessoas que tinham cachorro de 20, 25 quilos e nós tivemos bastante, digamos assim, astúcia para correr atrás e achar os apartamentos e as residências que aceitavam esses pets, mas o limite normalmente, principalmente em prédios novos, é até 15 quilos. Acima de 15 quilos, normalmente eles não alugam, porque eles acreditam que o pet acima de 15 quilos vai causar muito dano no imóvel, vai ficar muito sujo. Aqui tem um inverno muito rigoroso, né? Tem várias coisas que são, digamos assim, pensadas, e aí os proprietários preferem estipular que 15 quilos seja o limite na maioria dos casos para os pets. Outra pergunta muito frequente é em relação à quantidade de pets, tá? Então vou deixar isso aqui bem claro, não é uma regra geral, toda regra tem sua exceção, mas o normal é acontecer assim. O máximo que eu consegui achar e que eu fiquei sabendo que as pessoas conseguiram foi para gato, 3 gatos em um apartamento. Para cachorro, o máximo que eu vi foram 3 cachorros também, tá? Então,
Você pode, tem 4 pets, 5 pets, talvez você pode conseguir, mas eu acredito que para conseguir para esse tanto de animais, né, você vai ter que sair um pouco da cidade e ir para uma área mais rural, com a casa maior, né, num apartamento, dificilmente eles vão aceitar você colocar 5, 6 cachorros, porque o convívio ali vai ficar bem complicado, tanto de espaço para você, né, e pelo inverno e pelo tempo, por tudo ali enclausurado ali, como para os outros vizinhos também. Então essa é a média, 3 gatos no máximo e no máximo 3 cachorros. Mesmo assim, 3 cachorros, eu só encontrei pessoas que colocaram em casa. Em apartamento, o máximo que eu tive conhecimento aqui foram de 2 cachorros, ok? Outro detalhe muito importante é que essa regra ela é seguida principalmente pelas empresas maiores. A gente trabalha com algumas empresas grandes aqui em Moncton que tem imóveis em todo o Canadá, então elas não abrem exceção, tá? Se tá escrito lá que não aceita pet, dificilmente, vou falar para você, é impossível não, porque vai que acontece do cara lá ser seu fã e resolver, né, aceitar. Mas dificilmente empresas grandes que tem 5 mil, 10 mil, 30 mil apartamentos aqui no Canadá, elas não irão mudar a regra porque você precisa de um pet, ou porque você tem um pet, tem um gato ou tem um cachorro. Isso também vale de referência para quem é pequeno, digamos assim, proprietário, né? Uma pessoa comum que tem lá 4 apartamentos, 6 apartamentos, é mais fácil e mais negociável isso, beleza? Bom, e a pergunta que eu sempre recebo, né, quando eu faço os posts é, filhão, por que a maioria dos prédios aí, eles são prédios que não aceitam criança? Então deixa eu falar para vocês, não é nada a ver com odiar a criança, tá? Pode ver que criança que é muito bem tratada, muito bem respeitada, um exemplo claro disso, né, é que o ônibus aqui escolar, quando o ônibus escolar para, ninguém pode ultrapassar o ônibus e ninguém pode vir no outro sentido também. Então, por aí você tem uma noção o quanto a criança é protegida aqui no Canadá. Mas o principal problema, pessoal, é que é o seguinte, principalmente aqui no Atlântico, digamos, o Atlântico é a região mais envelhecida do Canadá. O Canadá é um país de idosos, né? Tem 30% da população vai aposentar nos próximos 10 anos, para você ter uma ideia. Então, tem muitos idosos. Então, para você ter ideia, 1 em cada 5 pessoas aqui no Canadá estão com a idade entre 55 e 65 anos de idade. Isso, mais uma vez, é um ótimo sinal, é ótima notícia para você, porque isso mostra que o Canadá continua e continuará aberto à imigração. É a sua chance para poder vir e morar aqui nesse país. E esse aumento repentino não deu tempo ainda de construir moradias suficientes. Então as pessoas aposentavam e iam construir o quê? Apartamento de quê? 1 quarto e 2 quartos. Tanto que não tem apartamento de 3 quartos praticamente aqui em Moncton. Por quê? A cidade era muito envelhecida, então normalmente ficava-se um casal, no máximo um casal com um filho, e depois esse filho aqui, é muito normal isso, o filho completa 18 anos, termina a high school e vai pra rua, vai morar sozinho, vai morar com amigo, vai morar com namorado. Então isso aqui é uma coisa cultural. Então hoje a grande dificuldade é essa. Ainda tem muitos idosos e, por exemplo, você chega num prédio que a maioria é idosos, é muito complicado você colocar um menino correndo, um menino gritando e chorando lá, porque vai causar um impacto maior. Então eles preferem manter essa regra. O ponto positivo é igual eu falei, como está chegando muita gente, as empresas estão construindo novos imóveis, novos empreendimentos estão surgindo e muitos deles já aceitam crianças e já aceitam pets também, beleza? Uma outra coisa muito importante que eu quero falar aqui é sobre você ter filhos de sexo diferente, tá? Cada província tem a sua regra, mas tem uma regra nacional que fala que filhos de sexo opostos, a partir de 5 anos de idade, eles não podem ficar no mesmo quarto. Então, se você tem, por exemplo, 2 filhos, um de 16, um de 12, um de 16, um de 4 anos, provavelmente você vai precisar de uma casa ou de um apartamento de 3 quartos. Tem exceção? Mais uma vez, tem exceção. Eu consegui, para pessoas que tinham filhos de sexo diferente, né, em propriedades menores, digamos assim, onde o proprietário do imóvel tinha 2, 3, 4 casas. Isso acaba conseguindo. Mas se você for em uma grande empresa que possui vários imóveis, isso aí não será possível, ok? E eles fazem isso, pessoal, exatamente para proteger as crianças, né?
para, no caso, né, de crianças de sexo opostos, não sofrerem nenhuma agressão, nenhum abuso, essas coisas assim. É para proteção das suas crianças. É lógico, mais uma vez, que você pode até conseguir um imóvel que aceite. Eu consegui nesse ano agora para algumas pessoas, né? Mas em empreendimentos menores, né? Uma pessoa que tem 4 apartamentos, 5 apartamentos naquele prédio ali, aí você vai, fala da situação, se a pessoa, você mostra antes, isso é muito importante, você mostrar e falar a verdade. Olha, eu tenho um casal que está chegando, tem uma menina de 12 anos e um menino de 4 anos. O cara vai analisar, normalmente nesses casos, quando a menina é mais velha, eles aceitam com mais facilidade, tá? Então, isso são situações que eu vivi, não foi ninguém que me contou, né? Arrumamos imóveis aqui nesses últimos anos para vários brasileiros, então essa é a realidade aqui do Canadá. Outra coisa muito importante sobre os pets, adestre o seu cãozinho, tá? Vou dar exemplos aqui, mesmo que um prédio ou uma casa, ela aceite pet aqui, se o seu cão ficar latindo o dia inteiro, ficar, digamos assim, causando muito barulho, quando você sai, ele fica latindo ali no corredor, né, fica fazendo muita bagunça, o proprietário, ele vai te notificar. E se você não seguir, não fizer alguma coisa que evite o seu cão de ficar latindo o tempo todo, ele vai te dar um notice para você sair do seu apartamento. Ah, Furiel, mas ele falou que aceita pet. Sim, aceita pet. É normal isso aqui no Canadá e é normal também, a justiça também entende dessa forma. Se está causando um distúrbio, né, no coletivo ali, o proprietário, ele tem direito de pedir para você sair por boa vontade, e se você não sair por boa vontade, ele pode fazer igual eu fiz com um cara que não pagou aluguel, chamar o xerife, para o xerife tirar você dessa casa, desse apartamento ou desse imóvel. Uma outra coisa, eles têm muita dificuldade de aceitar filhote, porque filhote morde tudo, a gente sabe disso, come o pé da porta, o pé ali do armário, né, fica embaixo do armário ali, embaixo da porta, fica mastigando também. Então, para evitar, arranha muito o chão. Então, para evitar esses danos aí, eles evitam alugar para quem tem pet, né, e o pet seja filhote. E eu conheço realmente pessoas que tiveram problema em relação a pet, né, e tiveram que sair do imóvel, tanto por causa de barulho, quanto por causa das atitudes do bicholetinho lá, que era filhote e estava comendo as coisas lá. Não precisou de chamar xerife nem nada não, mas infelizmente a pessoa teve que sair do apartamento. Mas pode ficar tranquilo, tá? Ele não vai expulsar você de uma vez, ele vai te dar alternativas, ele vai te dar orientações, o que você pode fazer. Se você seguir, provavelmente você vai conseguir resolver. Tirando o negócio do filhote, que talvez não dê para controlar, mas os latidos aqui sempre as pessoas resolvem. Pode ser até uma coisa que vai chocar você, mas eles usam uma coleirinha que dá microchoque, né? E esse microchoque, com uma semana, seu bicholeto já parou de latir à toa. Tá, filhão, mas eu não vou torturar meu animal. Gente, aqui eles não consideram isso tortura, ninguém fica chorando por causa disso, é a vida normal. Do mesmo jeito, igual eu falei, você tá vindo para um outro país, é uma outra cultura. Então você é que tem que se adaptar ao Canadá. O Canadá, ele não vai se adaptar ao jeito que nós vivemos aí. Do mesmo jeito que aqui no Canadá pode fumar maconha na rua, você pode caçar, você pode matar alce, pode matar, né, pato para você comer. Então, as coisas, a cultura do país. E com o pet, o lance da coleirinha, né, para dar uns microchoques, é desse jeito. Conheço amigos que fizeram, então, com o bicholetinho aí, ó, feliz da vida, uma semaninha depois, o bicholeto estava quietinho lá, e eles estão muito felizes no apartamento deles. Bom, filhão, então é isso, né? Tá tirado todas as dúvidas em relação aos pets e em relação às crianças. O negócio é, de preferência, olhar com antecedência, né? E ficar sempre aberto a essas mudanças e a essas possibilidades de adaptação que serão necessárias na sua chegada aqui. Lembrando também que em casos de pets maiores, você provavelmente terá cobrado uma taxa maior por causa de possíveis danos que o seu cachorrinho possa fazer lá no imóvel, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal, porque aqui eu sempre trago conteúdo para te ajudar a chegar no Canadá. Se já é inscrito, esmaga o botão do like para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Vou deixar 2 vídeos aqui que eu fiz, um em relação ao custo de vida aqui no Canadá e o outro falando sobre últimas vagas de emprego que eu postei semana passada, tá? Tá bem interessante, que pode ser a sua chance de conseguir uma job offer. Só clicar e assistir. Se for a sua profissão, já manda o resumê lá que nós iremos encaminhar para o recrutador. É isso aí, muito obrigado por assistir, siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe vocês, como sempre, um abraço!